de certa forma, um acolhimento, não antipático, mas simpático, ou pelo menos empático, da administração superior, por exemplo, do Ministério Público, quanto a essas problemáticas. Apenas para fazer um parênteses, dizer que a Procuradoria-Geral de Justiça respeitou a atividade do promotor quando eu instaurei, por exemplo, um inquérito civil público, em que o interessado era, a princípio, o Estado do Pará, na forma do Ministério Público do Estado do Pará, e assim por diante. Queria dizer, então, e afirmar isso como preocupação do promotor de justiça da área, que essas questões que envolvem a acessibilidade são extremamente importantes para que nós possamos ter uma evolução do direito. E 2 ou 3 palavras sobre a aplicação do direito para quem não é da área do direito. O primeiro é que nós temos que ter, às vezes, casos bons para iniciar uma jurisprudência e apresentar uma tese boa. Tese boa para um caso bom. Por isso que, às vezes, arquivam-se alguns procedimentos, porque aquela situação ou não está bem comprovada, não está bem demonstrada, ou está demonstrada, mas na opinião de alguém, e não numa opinião universal. Em segundo lugar, existem direitos que são absolutamente evidentes, incontestáveis. Existem direitos que são impossíveis. E existem direitos que ficam entre uma coisa e outra. Esses são as difíceis. Esses direitos borderline ou limítrofes. E o que eu quero dizer com isso? É que há situações em que essa evolução jurídica do direito exige exatamente uma apreciação do conteúdo doutrinário, conteúdo jurisprudencial, ou mesmo a aplicação de determinadas técnicas de mediação de um determinado conflito para que não haja a jurisdicionalização. O nosso colega juiz federal na promotoria, exatamente, nós temos uma percentagem de resolução dos casos, a princípio, do enfrentamento dos casos, extremamente alta sem a judicialização dos casos. Essa é uma tentativa. Então, a esmagadora maioria dos casos são tratados dentro da promotoria de justiça com diversos resultados. Excepcionalmente, vai a uma judicialização. Por quê? Porque a questão é uma questão cultural. Às vezes é uma questão de prazo. A cultura acaba sendo, com essas formas extrajudiciais, sendo melhor aplicada. Dou como exemplo o acompanhamento do Ministério Público na promotoria de defesa dos direitos da pessoa com deficiência em Curitiba tem feito com relação àqueles eventos de arquitetura e eventualmente de engenharia na cidade de Curitiba e que promovem os conceitos de arquitetura, design de interiores e engenharia. Em todos nós acompanhamos para que haja uma recomendação administrativa, ao menos, ou que haja um acompanhamento para que esse evento seja promotor das ideias de acessibilidade positiva para as pessoas com mobilidade reduzida. E outra questão que gostaria de deixar aqui como semente, inclusive, para a discussão, é sobre um conceito que a legislação da pessoa com deficiência nos trouxe quando fala sobre acessibilidade. As normas jurídicas, quando são construídas e quando são aplicadas, elas devem ter como conceito jurídico um desenho universal. Eu não estou falando aqui exatamente de um desenho universal com um sentido físico de engenharia e de arquitetura. Eu estou dizendo que a norma jurídica deve ser assim efetivada, ela deve ser elaborada atualmente assim e deve ser aplicada com esse sentido. Porque quando se constrói alguma norma no nosso Parlamento Federal, estadual ou municipal, ela deve ser, nós tivemos aqui um raciocínio desenvolvido por uma deputada federal, exatamente nesse sentido,
vocacionado esse raciocínio a colocar uma norma que sirva também para garantir ou reforçar aqueles direitos das legislações específicas da pessoa com deficiência e do idoso. E a aplicação dessa norma deve ser essencialmente vocacionada a uma concretização na cabeça do jurista com esse desejo universal de aplicação e garantia para todas essas situações. Com base nisso, meus caros, sem querer apresentar, me delongar mais, mas apenas para dizer, e até eventualmente em eventual discussão depois, o calçamento, o urbanismo, a acessibilidade em calçados é uma questão interessante. Porque quando nós falamos em calçamento, nós estamos invocando uma ideia de acessibilidade e de responsabilidade. A lei, curiosamente, isso eu acho uma curiosidade legislativa, a lei remete, no Brasil, a lei remete ao proprietário a responsabilidade pelo calçamento. Agora, veja o seguinte, o particular, ou aquele que é responsável pelo terreno, ele já tem as responsabilidades fiscais, empresariais, enfim, todas as demais trabalhistas, que é uma responsabilidade social, etc., no âmbito municipal, estadual e federal, que mal tem retorno para as pessoas em geral. E não adianta dizer que nós dizemos isso agora, porque todo mundo aqui vai ter uma crítica ao sistema único de saúde, e se possível vai ter um plano de saúde, todos vão ter uma crítica à assistência social, todos vão ter, e deveriam ter críticas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, etc. Todos vão ter, eu inclusive estou perdendo funcionários, por exemplo, dentro de uma promotoria especializada, isso por dificuldades financeiras institucionais, que é natural hoje em dia, por conta das nossas crises, e nós remetemos a ele essa responsabilidade. E, aqui muito bem lembrado pelo nosso arquiteto, os outros companheiros, remetemos a ele uma responsabilidade sobre um aspecto, inclusive, que tem caráter evolutivo ainda, tanto no mundo cultural e social, quanto no mundo jurídico, que é a questão da acessibilidade. Você tem que fazer calçada, e além de fazer e manter calçada, ele tem que ser acessível. Quer dizer, se vier um poder público ou uma concessionária, colocar um poste ou alimentar coisa, você vai ter que construir assim por diante. Quer dizer, vai pedir para a prefeitura ajuda, ou seja, não seria conveniente, estou locubrando sobre a curiosidade dessa produção legislativa, que também o particular não tivesse um escoramento, mas um escoramento real, não esse escoramento do poder público, essa existência do poder público, que é para envelhecer às vezes. E esse é o problema que nós temos que resolver. Então, é muito curioso que na promotoria, às vezes, vem o poder público municipal, por exemplo, pedir que seja acolhido o proprietário a reformar a calçada, ou a garantir a calçada. Mas quem não deve ser, então, que deve apresentar essa atuação ainda de forma politicamente antipática, senão o próprio poder público municipal, se for o caso, como responsabilidade dessa cobrança. Então, eu quero dizer o seguinte: o direito, enquanto a questão da acessibilidade, é essencialmente evolutivo. E esses exemplos todos que nós temos aqui, poderia citar, por exemplo, a questão da visão monocular, a questão, por exemplo, da situação, uma situação da pessoa que está acolhida numa casa, completando 60 anos, é deslocada para alguma outra casa, seja de uma instituição de longa permanência, porque se tornou idoso, são direitos exemplares dessa evolução científica que nós temos no mundo do direito, que importa para nós quando discutimos a acessibilidade. E automaticamente discutimos pessoa com deficiência e idoso como novos direitos. Muito obrigado.